Bom dia a todos. Eu quero agradecer a todos que têm se inscrito neste canal, que têm deixado o seu joinha e colocado os seus comentários. Hoje nós estaremos meditando no Salmo de número 6, versículos de 1 a 3, ou para outros, versos 1, 2 e 3. Assim procede o Salmo de número 6, de 1 a 3. Senhor, não me castigue na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem, todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? O Salmo de número 6 é um cântico de doença, ou um cântico no período da doença. Quem escreve é o Salmo 6 é o salmista Davi, e no tempo de uma doença séria. O estilo desse salmo está assim. O Salmo número 6 é um dos 7 salmos de penitência, no qual o autor expressa tristeza, dor por um pecado ou fracasso. As notas aqui musicais, Davi, nesse episódio, está imaginando que se esse cântico ele deve se soar melhor, ou deveria soar melhor, ao ser acompanhado por um instrumento específico. Por que não um instrumento de corda? Especialmente o seminite. Provavelmente um instrumento de 8 cordas, na imaginação de um violão. O Salmo de número 6 é um salmo de lamento. Em todo o livro dos Salmos, quase um terço dos salmos é de queixa, de desespero ou lamento. O autor de um salmo de lamento, ele expressa tristeza por causa de uma enfermidade, como no caso do Salmo de número 6, ou de um ataque de seus inimigos. Os salmos de lamentos, ele contém grande parte dos seguintes componentes ou elementos. Percebamos. 1. Um clamor pela ajuda de Deus, ou uma declaração de voltar-se a Deus. Uma expressão de tristeza ou queixa. A queixa pode ser contra Deus, a queixa pode ser contra um inimigo, ou o autor pode até se queixar consigo mesmo ou de si mesmo. Uma súplica para que Deus ajude ou intervenha nesses momentos. Uma promessa de louvor a Deus quando a libertação vier. Esses são os elementos ou os componentes que seguem o prólogo, a introdução, desenvolvimento e o epitáfio ou o fim desse argumento de lamento ou de queixa da sua dor, do seu sofrimento, principalmente de uma doença séria. Cada salmo de lamento ele possui uma estrutura. E o Salmo 6 está estruturado de um modo um pouco diferente. Por isso, talvez você não encontre todos os elementos citados aqui em todos eles. Mas o padrão é claro. Em sua leitura, você se deparará tanto com salmos de lamentos comunitário ou coletivo, nos quais toda uma canção ou um grupo clama a Deus. Os exemplos aqui exarados
no livro dos Salmos são os Salmos número 46, o Salmo de número 123 e o Salmo de número 126. Quanto com os salmos de lamento individuais, nos quais os próprios autores, ou especificamente aqui o autor, está pedindo ajuda a Deus. E esses salmos que encontraremos, esses componentes ou elementos, são os salmos individuais, que são o salmo, no caso, número 6, o 22, o 35, 39 e o salmo de número 130. Vamos aqui ler mais sobre esses salmos, tanto coletivos ou individuais. Algumas sugestões ajudarão a despertar os salmos de queixa em nossas experiências, em nossa caminhada com Deus. A exemplo, citamos: como deve ser feito com todo salmo? Tente entrar no estado emocional da mente do salmista, como nesse episódio. Procure no texto ou no título dos salmos indícios que lhe indicam como o autor se sente. Imagine esse sentimento e ouça as palavras do salmo nesse contexto. Tente pensar em momentos de sua própria vida, você mesmo, em que você se sentiu atacado, sozinho ou abandonado. Que palavras você usou para expressar sua queixa? A quem era direcionada a sua queixa? A Deus? A você mesmo? A um inimigo? Se a mesma liberdade que Deus deu ao salmista para expressar a profundidade de sua dor, os escritores dos salmos de lamento nunca maquiaram suas palavras, nem enfeitaram seus sentimentos por causa dos bons modos. Nunca fizeram isso. Mas também nunca cruzaram o limite, a linha tênue para se resbalarem contra ela e até mesmo blasfemarem contra Deus. Há um limite. Os salmistas mantiveram o amor e o respeito, ou o temor por Deus, ao mesmo tempo em que eram honestos sobre os seus sentimentos, tanto no coletivo quanto no individual. Pense em como você se sentiu quando Deus o livrou das provocações pelas quais passou. Alguma vez você expressou seu louvor a Deus, não apenas por Ele ter vindo em seu resgate, mas principalmente, mas também por ter permanecido com você durante a provação? Qual foi o seu comportamento? Agora pode ser um bom momento para dar a Deus o louvor pelas vezes em que Ele o livrou. Então, esses são os elementos que nos salmos coletivos ou individuais para queixas ou lamentos, tristezas, devem ser aqui comparados, analisados e ver se algum momento desses quesitos de lamentos ou quesitos de sofrimentos se enquadra ou se enquadrou na sua vida por algum tempo. Então está aqui o Salmo de número 6, onde vamos deixar aqui uma palavra. Fico um verdadeiro rabugento quando estou doente. Se eu estiver gripado, fique longe de mim. Uma doença grave, entretanto, é um modo de focarmos nossa atenção em Deus. Não é só mais uma gripe. Começamos a perguntar coisas como: por que isso está acontecendo comigo? Ou até quando, Deus, antes de eu melhorar, como está aqui no Salmo de 1 a 3?
do número 6. Às vezes, não conseguimos nem orar. É nesse momento que o Salmo 6 nos dá uma ajuda. Davi deu-nos palavras para orar quando é difícil controlá-las. Davi exprimiu dor severa e depressão profunda e, ao mesmo tempo, deu voz a uma confiança e esperança no poder de Deus para curar-nos e levantar-nos nesses momentos de dor, de doença séria. No começo, talvez Davi tenha pensado que Deus permitiu que adoecesse, por estar bravo com ele. Aquela análise que nós sempre fazemos. Será que eu pequei? Não foi um pecado, foi um deslize, ou é uma prova de Deus? Esses questionamentos. E assim Davi apelou à graça e à misericórdia divina para obter perdão. Contudo, nem toda doença é o castigo de Deus por um pecado ou desobediência em nossa vida. Na maioria das vezes, a doença simplesmente faz nos lembrar de que vivemos em um mundo corrompido, decadente e enfermo, desde a queda de Adão. Mas uma doença séria também deveria nos fazer examinar nossa vida com cuidado. Qualquer coisa que desagrade a Deus deve ser confessada e colocada sob a sua graça perdoadora. Então, podemos confiadamente pedir a Deus que nos cure. Davi não exigiu a cura. É importante pensar. Ele não exigiu, ele pediu a cura. Ele apelou à misericórdia e ao amor inesgotável de Deus. Isto não é apenas uma oração rápida durante o intervalo comercial de algum programa ou de um jogo de futebol. Davi usou aqui cada gemido, cada lágrima, cada dor, como uma oportunidade para clamar a Deus. Aqui, quando Davi pede cura, temos tanto o terror da doença, ou de qualquer doença, quanto a confiança na misericórdia divina. Em nossa mortalidade, conhecemos o terror, mas em nossa fé, podemos conhecer o poder de Deus para nos restaurar. Nesse momento, a oração é o ponto de poder que traz a cura do Espírito de Deus para as feridas em nossas vidas. A única coisa pior do que ficar doente é ter nossos inimigos tentando tirar vantagem disto para avançarem sobre nosso trabalho, planos, vida, enfim, ou roubarem nossa confiança em Deus. Isso aqui precisamente não deve ocorrer, a nossa real confiança em Deus ser roubada. Os inimigos aqui de Davi se aproveitaram da doença dele para enfraquecer o seu reino. Nosso maior inimigo, o arqui-inimigo nosso, Satanás, usará muitas das vezes a doença para nos levar a duvidar do amor de Deus e até mesmo a questionar a existência do mesmo Deus. Por isso, enquanto oramos, pedimos cura. Devemos também pedir a Deus que envergonhe nossos inimigos. E aqui envergonhar nossos inimigos tem uma outra conotação, não é a vitória deles. Não estamos aqui atrás da vingança também. Quando
oramos desse modo. Estamos buscando realmente a glória de Deus. E quando os nossos inimigos virem a nossa cura, a nossa libertação, que de Deus veio às nossas vidas, todos os nossos inimigos, sejam quaisquer que forem, terão de reconhecer que somente Deus poderia, como pode, realizar essa obra de poder. Este é o Salmo de número 6, versos 1, 2 e 3. Que Deus abençoe.